Olá, tudo bem, meninos? Como é que vocês estão de quarentena? Vamos para uma aula de espanhol, então. Uma revisão, na verdade, do que a gente viu, tá? E não tem nenhum segredo nessas matérias que a gente vai ver. Não tem nada que vocês não tenham visto. Então, eu acho que vai ser bem tranquilo, tá? O presente do indicativo, regular e irregular, e como é que eu faço comparativos em espanhol. Tá na unidade 2 do livro de vocês. Pega o livro que vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. A unidade 2, tanto do livro de atividades no final da apostila, como na unidade 2, no início do livro mesmo. Então, são duas matérias que a gente já tinha visto, eu só vou fazer a revisão aqui para eu liberar as trilhas para vocês. O presente do indicativo, dos regulares. Eu tenho terminação para ar, e ir, né? Como é que eu faço um verbo terminado em ar? Yo hablo, tu hablas, ele habla, hablamos, hablais, hablan. Se eu sei que ele é regular, eu sei que ele só vai mudar a desinência no final. O radical dele vai continuar sendo o mesmo, não vai ter nada que mudar. Eu só faço o quê? Retiro o ar, que é a terminação da primeira conjugação, e acrescento as desinências dos verbos terminados em ar. O que eu tenho que saber nesse verbo aqui? As terminações, as desinências do verbo terminado em ar, verbo terminado em verbo terminado em ir. Er e ir é quase igual. Vocês podem olhar aí que vai mudar a segunda pessoa do plural e a segunda pessoa do singular. No restante é tudo igual. Então, nesse verbo regular, eu não tenho que me atentar para muita coisa. É só eu conservo o radical e mudo a desinência final. E aí eu vou, né, primeira pessoa, eu tenho que saber que o verbo hablar na segunda pessoa do singular, tu hablas. Tem que saber que na primeira pessoa do plural, hablamos. Então, isso eu preciso saber, a pessoa do verbo. Os verbos irregulares já mudam um pouquinho. Não tem uma regra X para falar assim, não, tal verbo tem tal regularidade. Então, eu tenho conjuntos de verbos irregulares. Eu tenho verbo que acrescenta IE no radical, que troca E por I, verbos que acrescentam UE no radical. Vocês vão recordar que a gente comentou sobre esses verbos. Verbos que são irregulares só porque muda a primeira pessoa, como conhecer, eu conosco. É só a primeira pessoa que vai acrescentar um ZC. O hacer, eu hago. Na primeira pessoa vai acrescentar o G. Vocês vão recordar que eu tinha falado com vocês sobre isso aí. E vocês estudaram também no ensino fundamental os verbos irregulares, e no ensino fundamental a gente estuda mais pausadamente. Estuda eles por conjunto, né? Estuda primeiro os que acrescenta IE no radical, depois os que acrescenta UE. Então, não tem nada de novidade. E tem alguns verbos que são irregulares que muda total, como ir, como ser, que vai mudar tudo. No finalzinho aí do slide, olha lá, completamente irregulares. Dá uma olhadinha, né? Nesse slide está tudo explicado, separados por conjuntos aí. Dá um print aí nesse slide para poder vocês seguirem nele. Deixa eu chegar pra cima aqui, que eu acho que eu tô cortando, mas tá dando pra ver, né? Dá pra dar 2 prints aqui, porque não tá cabendo eu e o slide na tela aqui, mas chegando pra cima aí dá pra vocês verem, tá? Então, esses irregulares, a gente mostra os que são mais usados, porque como não tem uma regra pra eu saber, é esse ou aquele, né? A gente vai acostumando com eles na língua espanhola. Como vocês vão fazer processo seletivo e a maioria vocês não precisam conjugar verbo, então vocês têm realmente que acostumar com eles e conhecer.
A gente trabalha, os irregulares é mais para conhecer, saber que aquele verbo tá em tal tempo, tá? O verbo ser, por exemplo, yo soy, tá no presente do indicativo. Você vai ler o texto, o que vocês vão fazer mais é interpretar textos e vocês vão conseguir saber em que tempo que tá esse texto, em que tempo que aconteceu esse fato. E os comparativos, que é a segunda matéria lá. Os comparativos, eu tenho ele comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. Para eu falar se uma coisa é superior à outra, igualdade, que é igual, e inferioridade, que é menos que outra. Se eu falo que é comparativo, tem que ser um com o outro. Para eu comparar, eu tenho que ter dois substantivos sendo comparados. Para eu fazer comparativo de superioridade, por exemplo, eu vou usar mas que. Sempre é isso, mas que. Eu sou mais estudiosa que minha irmã. Mi pantalón es más nuevo que el suyo. Então, é mais que para fazer superioridade, para elevar algo a alguma coisa. No slide eu coloquei, avião é mais rápido que alto. Então, para eu dizer que, não esqueça que para fazer comparativo, porque tem o superlativo e tal, que é uma outra matéria que vocês vão ver, para depois não confundir. Igualdade é para equivaler uma coisa a outra. Eu sou tão estudiosa quanto minha irmã. Agora, o igualdade eu posso usar tanto quanto ou tan quanto. Quando que eu uso tanto quanto e quando que eu uso tan quanto? Eu sou tão estudiosa quanto minha irmã. Tão estudiosa. Então, quando eu ponho o adjetivo no meio, eu uso tan. Quando eu falo assim, ó, Juan estuda tanto quanto José. Não tem, ó, tanto quanto. A estrutura, a expressão vai juntinho. Então, eu uso tanto quanto quando vai junto. E eu uso tan, mais adjetivo, mais quanto, quando vai separada. Então, quando tem o adjetivo no meio, eu uso tan. E inferioridade, menos que. Sempre vai ser menos que. Eu estudo menos que minha irmã. Menos que. Então, el avión es menos confortável que alto. Menos que. Sempre menos que. Então, superioridade mais que. Inferioridade tanto quanto ou tan quanto. E inferioridade, igualdade, né, o anterior. Inferioridade menos que. Para fazer comparativo, eu uso essas 4 estruturas. Uma para superioridade, 2 para igualdade e uma para inferioridade. Agora vamos colocar em prática isso aí, que vocês viram. Eu vou liberar as trilhas 1 e 2. 1 vocês já viram, 2 eu expliquei agora. E vocês vão fazer no final da apostila, lá no livro de atividades, a unidade 2, que é dessa matéria de gramática que eu passei agora, que eu comentei com vocês agora. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só me procurar no privado que eu vou resolver e vou explicar qualquer uma dessas dúvidas que vocês tiverem. Então, vou liberar as 2 trilhas e mais essa atividade no livro, na apostila de vocês. E aí, vocês vão me mandar como? As trilhas eu vou olhar lá no portal, aqui no portal. Não sei se vocês estão vendo pelo portal ou pelo celular. E a tarefa da apostila, vocês vão tirar uma foto ou vai escanear e me mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, que tá na tela aí aparecendo, até o dia 29 de abril, certo? Então, é isso. Eu acho que foi bem rápido, porque a matéria a gente viu já, então eu só voltei e dei uma relembrada com vocês, para vocês colocarem em prática nessas 2 lições que eu vou passar no portal agora, tá? No mais, fica em casa, se cuida,
E eu espero que logo, logo tudo volte ao normal. Tô doida pra que tudo volte ao normal. E fiquem bem. Um beijo. Tô com saudade, viu?